Angola não é propriedade privada de nenhum partido. O povo angolano não é propriedade privada de nenhum partido. Esta forma de ser, de estar na política, foi um pouco também consequência daquilo que foi um momento de conflito que se viveu durante muitos anos, em que as pessoas dificilmente tinham opção de fazer escolha. Das duas, uma, ou tinhas que ser o abacate ou tinhas que ser a banana. Mas hoje já não é possível, no mundo moderno, já não é possível. Hoje as pessoas têm muitas opções e cada cidadão tem o direito de escolher onde ficar, onde andar, o que fazer, o que não fazer. E, aliás, a própria Constituição nos confere este direito a todos nós. Bom, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos ao programa Turbilhão da Sociedade. Hoje o motivo de conversa é exatamente com o secretário provincial do Partido Liberal para então responder algumas questões que faz eco a nível de redes sociais e da política a nível da província de Luanda também. Conosco nos estúdios está o secretário provincial, que é o Dr. Paulo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, caro jornalista. O Jubileu, como carinhosamente é chamado, muito obrigado pelo convite, não é isso? E cá estamos para analisarmos um pouquinho aquilo que são os vários assuntos políticos que dominam a cidade de Luanda. Exatamente. Como é que, indo diretamente já para aquilo que é o motivo dessa entrevista, diga-nos só uma coisa, como é que está o PL a nível da província de Luanda? A outra vez que cá esteve, disse que estava a se organizar. Será que já continua a organizar ou já está organizado? A última vez que cá estivemos, estávamos há sensivelmente 2 meses no comando de Luanda. E hoje voltamos quase 7 meses depois. E o que podemos lhe dizer aqui é que estamos bem agora, porque nós na altura estávamos num processo de organização interna, num processo de implantação do partido em todo o território de Luanda. E hoje estamos já instalados em 15 municípios, faltando neste caso o município do outro lado do mar. Às vezes não me passa muito, o município de Mussul, no caso, o município do Mussul. E também já começamos o processo da municipalização do partido a nível de Luanda. Portanto, tudo isso não é isso, são ingredientes que fazem parte do pacote de organização interna do partido em Luanda. Portanto, de forma indireta se percebeu, já respondi à sua questão. Hoje estamos mais do que organizados, não só em termos de implantação, em termos de estruturas municipais, estamos a falar de estruturas físicas, mas também em termos de mobilização, uma mobilização massiva que tem estado a despertar a atenção dos grandes apreciadores da política. Exatamente, para 2027, se as eleições fossem amanhã. Não tenho dúvidas que nós teríamos bons resultados. Bons resultados é o quê? Bons resultados, aqui nós a nível do PL temos uma forma de olhar para a política muito séria. Qual é a forma? Nós entendemos que a política aqui não é só vista, no resultado não é só visto na questão do próprio voto como tal, mas há uma série de situações também não é envolvente a esta questão. Por exemplo, a questão da própria maturidade política dos cidadãos é um elemento também a ter em conta. Estamos a falar aqui também da questão da própria consciência social, em termos de reivindicação dos seus direitos, também é uma questão a ter em conta. Estamos a falar aqui, por exemplo, para nós o Partido Liberal, de uma questão que penso que só nós temos, o Partido Liberal, que é mesmo mais do que um partido político, também somos um amplo movimento cívico. E todas essas questões nos levam a crer que, no caso, se tivéssemos eleições hoje, nós teríamos bons resultados, porque nós temos estado a fazer um duplo trabalho. Por um lado, trabalho político, mas ao mesmo tempo trabalho cívico. E esse trabalho cívico tem feito com que o partido, cada dia que passa, a sua mensagem vá longe, não é isso? O seu nível de mobilização atinge ou rompe fronteiras e, com certeza, a essa altura, se tivéssemos as eleições, teríamos bons resultados por causa deste trabalho que temos estado a fazer e do grande número de pessoas que votariam no Partido Liberal. O Partido Liberal existe há sensivelmente 1 ano, agora já 1 ano, caminho de 1 ano e 1 mês, não é isso? Mas a simpatia
que o Partido Liberal tem estado a merecer por parte dos cidadãos, se tivéssemos votos hoje, quer os descontentes de uma ou de outra força política e também aqueles que são neutros, com certeza que votariam no Partido Liberal. Essa confiança que tem sobre aquilo que tem sido o vosso trabalho, mas é assim que é propriamente. Que certeza que tem que se as eleições fossem amanhã, o seu partido teria um resultado bom, não sei de que, quando fala de bom, estás a falar propriamente em vitórias ou então ou em empate? Não, primeiro que os partidos, quando competem politicamente, é para ganhar, certo? Mas ao longo da caminhada há resultados que provavelmente a essa altura são imprevisíveis. Mas a confiança que nós temos é de vitória. Tendo em conta aquilo que tem sido o seu trabalho de mobilização, falou que tem mobilizado os cidadãos de forma política e cívica. Nessa altura, qual é o nível de maturidade do seu eleitorado? A nível do... Olha, caro jornalista, meu amigo Jubileu, deixa eu dizer uma coisa. As últimas eleições de 2022 ajudaram bastante no crescimento político e no nível de consciência dos cidadãos angolanos. E esta maturidade fez com que, ou tem feito com que o cidadão, até o cidadão menos avisado, comece a perceber a política ao fundo, política de fundo. E hoje, quando nós, por exemplo, dos trabalhos que temos estado a fazer, que é um trabalho de mobilização, não é isso? É um trabalho de divulgação da nossa mensagem, não é isso? Da nossa mensagem, quem nós somos, porque existimos, porque somos Partido Liberal. Temos percebido, de forma concreta, que os cidadãos já entenderam que os partidos históricos já não têm muito a oferecer e que uma nova ideia, neste momento crucial, seria importante, porque também iria esbater, de certa forma, muitas questões. Primeiro, questões ligadas à longevidade. Segundo, questões ligadas a vícios. Vícios aqui, por exemplo, na competição eleitoral, estamos a falar de vícios eleitorais, não é isso? Vícios que, por exemplo, reivindicação e defesa do próprio voto. Estamos a falar aqui também de vícios do próprio comportamento dos seus autores, não é, atores. É só ver que os dirigentes dos partidos tradicionais têm um discurso ainda, uma visão política de Angola, eu penso que muito desencontrada e até certo ponto antiquada. E já não se ajustam àquilo que são os anseios presentes, não é isso? Já não se ajustam àquilo que é a visão hoje global e, sobretudo, numa altura em que Angola, 75%, se não 70% a 75% da sua população é jovem. Revelam os últimos dados do censo. É jovem, e essa juventude, de certa forma, cada dia que passa vai sendo mais exigente. Hoje a juventude, por exemplo, já não admite, não é isso, questões, por exemplo, ligadas ou assuntos ligados à guerra, porque já se passaram muito tempo e é tempo suficiente ou foi tempo suficiente de se criar uma forma de ser, de estar, não é isso, na política diferente. Quando, por exemplo, entre os partidos tradicionais continuam a se olhar como inimigos, é prova disso. E isso não tem estado a ajudar no próprio processo de reconciliação, no próprio processo da democratização do país, não tem ajudado naquilo que devia ser a visão comum, a visão global, para aquilo que é a Angola que de todos nós auguramos. Portanto, todas essas questões somadas, não é isso, dá um crédito de que o Partido Liberal chegou em boa hora e numa competição agora, com certeza que teria muitos votos. E não só votos dos cidadãos, não é isso, que não fazem política, não só votos dos cidadãos que não são muito apreciadores de política, mas sobretudo também votos de militantes dos partidos tradicionais e alguns indecisos que a essa altura já não se revêem nas políticas destes partidos. Consegue nos dizer que o povo, a província de Luanda, os luandenses estão exatamente com o Partido Liberal? Bem, a essa altura consigo lhe dizer isso e com toda a franqueza, porque o Partido Liberal, por aquilo que tem estado a fazer, é o partido que tem uma máquina mobilizadora fora de ser. Caro Jubileu, nós todos os dias, o Partido Liberal cresce.
não só do ponto de vista mobilizativo. Também já disse isso, aliás, também já disse que nessa altura quem é o dono de Luanda é o Prajá, não é a UNITA, a MPLA, muito menos o Partido Liberal. Bem, nós não estamos aqui para sustentar discursos, não é isso, dos nossos adversários, e é normal, é um discurso Mas político. com quem está a verdade? Bem, também não estamos aqui para testar de quem está a verdade, mas por aquilo que nós temos estado a fazer, respondendo à questão que nos colocou diretamente, nós, Partido Liberal, posso lhe afirmar que neste momento nós somos dos partidos que mais crescem, porque, Carlos Jubileu, deixa-lhe dizer, o Partido Liberal só existe há 1 ano e 1 mês. E as outras forças políticas, não é isso, já existem há 5 anos, já existem há 20 anos, já existem há 50 anos. E o Partido Liberal existe só há 1 ano e 1 mês. E esse é um dado muito importante, caro Jubileu, caro jornalista, que as pessoas devem mesmo reter. Porque quando estamos a fazer a avaliação, são esses elementos que têm que ter em conta. Imagine, por exemplo, caro Jubileu, se o Partido Liberal tivesse, a essa altura, 5 anos de existência. O mesmo tempo que os outros partidos. Onde é que estaríamos a essa altura? Com certeza que eu lhe diria que só mesmo uma situação quase que incompreensível ou sobrenatural para atestar que o Partido Liberal não seria a favorita. Mas nós só existimos há 1 ano e há 1 ano e 1 mês já fizemos parte das grandes agendas políticas. Hoje o Partido Liberal já é falado nos grandes debates, não é isso, político, e até mesmo naqueles encontros onde, disse o xadrezista, definem a política, avaliam aquilo que é o desempenho dos partidos políticos. O Partido Liberal, nos últimos meses, tem estado a ser muito bem citado. Isso é trabalho. E nós não estamos aqui, e também esta avaliação deve ser feita mesmo nessa lógica, não é isso, porque há uns que estão há muitos anos, já existem há muitos anos, mas não tem aquela dinâmica que o Partido Liberal tem. Por exemplo, Jubileu, nós, mais do que mobilizar militantes, nós também consciencializamos as pessoas. Consciencializamos no sentido de que aqueles que, por razões próprias, não possam ser militantes do Partido Liberal, mas que sejam bons cidadãos. Por isso é que nós, mais do que partido político, somos um amplo movimento cívico. Nós apelamos aqui às boas condutas, nós apelamos aqui, por exemplo, aos bons comportamentos, às boas atitudes, nós apelamos à questão aqui, por exemplo, ligada ao patriotismo. É importante que as pessoas percebam isso. E isso é que tem estado, não é isso, a fazer com que o Partido Liberal, cada dia que passa, a sua base social de apoio cresce, mas como também, não é isso, o seu nível de credibilidade por parte dos cidadãos e não só também aumenta cada dia que passa. Isso dá-nos certeza absoluta, não é isso, para afirmar de que somos, nesse momento, a força que mais mobilizamos. Temos estado a nos implantar na sociedade, nas comunidades, levando a nossa mensagem, a nossa palavra. Portanto, nós não estamos preocupados que os outros façam ou deixam de fazer. Estamos numa competição política. O que nós temos estado a fazer, por simplesmente, é nos focar no nosso trabalho. Acabou de dizer exatamente, vem a contradizer aquilo que tem sido o adágio do partido que governa o país há mais de 40 e tal anos, que diz que contra milhões ninguém combate, que se querem combater exatamente os milhões. Não, mas onde é que estão os milhões? Os milhões do MPLA. Não, mas onde é que estão os milhões? Se fosse... Não vejo os milhões do Não, MPLA? não vejo. É só o resultado e os últimos resultados eleitorais. Quais? Foi prova evidente, os últimos resultados Kangama eleitorais. diz que aqueles resultados eleitorais de 2022 aconteceram por deslize. Não, mas deslize como? É só olhar para nosso país com olhos de vez, percebe-se logo. Há uma série de situações que fizeram com que em 2022 tivéssemos aqueles resultados. Também não fosse aqui alguma falta, não é isso, de preparação e afinação, não é isso, de alguns aspectos importantes que estamos a falar aqui, por exemplo, a própria questão do controle do voto. Na altura, eu lhe garanto que a essa altura o MPLA estaria já a falar na oposição. O MPLA estaria a falar na oposição. O mesmo adágio parece que é característico dos partidos tradicionais. Se por um lado o outro diz que contra os milhões ninguém luta, por outro lado o outro diz que é a defensora legítima dos interesses do povo. Está a falar de quem?
Não, eu não vou citar... Não, só pergunta. Aqui as coisas são chamadas por nomes. Não, Carlos Jubileu conhece muito bem. E quando nós falamos dos partidos tradicionalistas... Não, estamos a falar dos partidos tradicionalistas. E eu só não quero citar não, falou do MPLA, gostaria de falar... Não, mas eu só não quero citar nome por uma questão de publicidade gratuita. Eles não me pagam para isso. E eu não estou aqui para falar o nome dos partidos políticos. Prontos, eu citei o nome do MPLA porque o caro jornalista Jubileu, na sua intervenção, já citou. Os outros dizem contra os milhões ninguém luta, não é isso que é o adágio do MPLA. E por simplesmente eu respondi e perguntei... Também na tua abordagem falou sobre... Não, sobre nós não temos problema. Nós outro partido, eu gostava de saber se estava a te referir a quem. Não, olha, nós não temos dificuldade. O MPLA, o seu adágio é... Tem dificuldade de falar da UNITA? Não, porque... E o que é que falta falar isso? Porque... Qual é o problema? Não, eu penso que é muita publicidade, de favor. E eles não me pagam por isso. Mas, diga-se a bom da verdade, já que insistiu, não é? Se por um lado o MPLA diz contra os milhões ninguém luta, não é? Se ninguém combate, mas por outro lado também a UNITA diz que ela é a detentora acerca dos interesses do povo. Isso não condiz a verdade? Não, mas o povo é um todo. Jubileu, os partidos políticos só são parte do povo. Os partidos políticos não são dono do povo. E isso é de tão profundo, não é isso? É de tão profundo triste quando os partidos políticos, principalmente de cunho tradicional ou nacionalista, não é isso, insistem nessa narrativa. O exemplo que eu acabei de dizer foi 2022. O 2022, aquilo foi um voto de repulsa. Nós podemos chamar aquilo de cartão azul. Não foi ainda cartão vermelho. Cartão azul ao partido que governa, que sustenta o governo. A forma como vem, não é isso, como vem governando, como vem gizando as políticas públicas, e levou um cartão amarelo, um cartão azul dos seus próprios membros, dos cidadãos e outros. Agora, de lá para cá, é claro que a consciência social evoluiu muito. E hoje, um partido que ainda se arroga com esses adágios, estas máximas, das duas umas, ou ficaram ultrapassados no tempo e no espaço e já não sabem o que fazer, ou então fazem-se de inocente. Você quer dizer que a UNITA está perdida? Não, está perdido, eu não estou a afirmar nada. A única coisa que eu consigo dizer... Não, está a perguntar. Não, estão desencontrados. Os partidos tradicionais... Quando fala desencontrado, assim, para desmitrificando Jubileu, isso. Por exemplo, quando se passa a ideia de que o jogo político só é feito entre o MPLA e a UNITA, está a querer se dizer o quê? Jonas Savimbi já falava isso. Não, mas não condiz a verdade? Não, mas o Jonas Savimbi, não é isso, o Jonas Savimbi teve muitas passagens e muitas circunstâncias. Sabe que toda coisa dita tem muito a ver também com as circunstâncias. Infelizmente as pessoas não têm sabido fazer leitura disso e de tempo em tempo vão pegando, não é isso, esses adágios, essas máximas, trazer para momentos que já não se enquadram. Portanto, eu penso que mais do que ficar-se nas retóricas do passado, as pessoas deviam evoluir. Só a título de exemplo, nós, Partido Liberal... A UNITA até o momento não evoluiu. Por exemplo, nós, Partido Liberal, até então, somos permanentemente atacados. Por quê? Porque os partidos tradicionais, fundamentalmente ou particularmente aqui a UNITA, se negam a aceitar o jogo democrático. Somos apelidados de partidecos, não é isso? Porque dizem que não temos pernas para andar, mas o Partido Liberal, cada dia que passa, continua a andar. E é normal as pessoas aceitarem isso. Angola não é propriedade privada de nenhum partido. O povo angolano não é propriedade privada de nenhum partido. Esta forma de estar na política foi um pouco também consequência daquilo que foi um momento de conflito que se viveu durante muitos anos, em que as pessoas dificilmente tinham opção de fazer escolha. Das duas, uma, ou tinhas que ser o abacate ou tinhas que ser a banana. Mas hoje já não é possível, no mundo moderno, já não é possível. Hoje as pessoas têm muitas opções e cada cidadão tem o direito de escolher onde ficar, onde andar, o que fazer, o que não fazer. E, aliás, a própria Constituição nos confere este direito a todos nós. Portanto, é aí onde a minha intervenção, a minha locução encontra sustentabilidade.
Isso significa dizer que, infelizmente, os partidos tradicionais insistem nas retóricas do passado e isso leva-os, não é isso, a caírem até certo ponto no esquecimento ou a estarem desenquadrados. Que, o que é que, o que é que vos define nessa altura? O que é que o Partido Liberal representa? Primeiro, o nosso próprio posicionamento, o nosso aspecto político e ideológico, não é isso? Somos dos partidos com uma ideologia clara. Até então, nós não há muita dificuldade em nos definir. É só olhar, já percebem logo que o Partido Liberal é isto. Nós somos de centro-direita, não é isso? Como sabe. E apregoamos princípios e valores próprios. Do ponto de vista econômicos, defendemos aqui liberdades individuais, defendemos propriedade privada, não é isso? Defendemos uma economia de mercado ou uma economia livre portanto, uma série de situações, por exemplo, também defendemos aqui políticas fiscais mais ajustadas à realidade política e econômica do país, não é isso? Defendemos aqui incentivos ao empreendedorismo, porque é importante incentivar a juventude a empreender, não é isso? Porque o Estado ela não é a detentora do emprego. O Estado, como sabe, a sua base de enquadramento é muito resídua. E então aqui os privados é que têm esta missão, não é isso? Essa responsabilidade de empregar pessoas. Mas também nós queremos construir um país onde os cidadãos tenham um mínimo, onde os cidadãos consigam viver dignamente. Isso implica dizer que os cidadãos têm que aprender não é isso, a empreender, têm que ser empresários para terem uma vida sossegada. E uma série de questões, por exemplo, ligada à propriedade privada, estamos a falar, por exemplo, a questão da terra. É um assunto que o nosso presidente nos últimos dias tem estado a dizer, um posicionamento que teve quando da nossa visita ao BIE, mas isso foi dito no Bailundo, quando fomos inaugurar a sede municipal. E o presidente foi claro em dizer que a terra não é propriedade originária do Estado. Porque o Estado aqui entende-se como governo. E há aqui uma confusão que se faz em definir Estado e governo. Estado somos todos nós. Governo é o nosso contratante, não é isso, para gerir a nossa cantina. Infelizmente, o nosso contratante roubou todos os poderes, investiu-se ao mesmo tempo de dono da cantina e vai ditando regras. Mas, na verdade, antes de todos nós cá estarmos, a terra sempre já existiu e sempre foi herança, não é isso, das famílias. Sempre foi herança das famílias. E hoje, convencer as pessoas de que a terra é propriedade originária do Estado, não. Aqui estaríamos, não é isso, como é que eu diria, qual é o termo? Estaríamos aqui praticamente em confusão entre o Estado e as famílias, ou seja, governo, Estado, governo e as famílias, quem apareceu primeiro? Com certeza que as famílias sempre aparecerão primeiro. E uma série, não é isso, de medidas fiscais, como por exemplo também temos aqui um posicionamento muito claro em relação aos impostos. Nós estamos a falar aqui a política fiscal. O que se vê hoje no nosso país é uma política fiscal, mais do que ajudar, é mesmo matar. É só olhar para a AGT hoje, quase que se transformou no inimigo do empresário. A AGT, que devia ser amigo, que devia ser a esposa, aquela união de facto com os empresários, acabou por ser a inimiga do Estado, do empresário. E o Estado, que devia ser o garante desta amizade, não é isso, que devia ser aquela paz, aquela estabilidade, também acabou de se divorciar das suas funções e abandonou o Estado porque não paga aos empresários. E nós aqui defendemos políticas fiscais mais ajustadas à realidade, não é isso, com incentivo ao empreendedorismo. Do ponto de vista econômico, são várias questões que nós defendemos, mas do ponto de vista de valores e princípios, nós temos valores e princípios próprios. Há quem diz que o Partido Liberal, principalmente em Luanda, não tem políticas de governação. Como é que olhas isso? Isso é verdade, não é verdade? Como é que se pode ler? Não, primeiro, eu não sei de onde vêm estes discursos. Vários comentadores falam disso. Não, mas eu não me lembro. Eu tenho estado a acompanhar muito bem. O Jubileu conhece, por exemplo, pelo menos um comentador que o diga, não é isso que nos diga, e pelo menos assim saberemos de quem se trata. Mas Estamos aqui a falar que um deles é o Mos Khalifa.
Não, o Mos Khalifa como sabe, todos nós conhecemos. O Mos Khalifa é um jovem irreverente e é normal, é próprio da juventude, não é isso? É um jovem, por acaso, que eu gosto muito de ouvir falar, mas muitas vezes se perde nas suas abordagens. Se perde nas suas abordagens porque é muita confusão e às vezes não se consegue perceber. Quando ele fala não tem política, está a falar em que contexto, como? De que forma? Porque os partidos políticos, a partir... Planos de governação. Mas plano de governação, como é que nós vamos apresentar o plano de governação nesse momento? O plano de governação é apresentado nos momentos cruciais. Temos, por exemplo, o momento da pré-campanha, que dentro em breve vamos entrar, onde normalmente os partidos políticos apresentam aquilo que são as linhas, não é isso, de governação que pretendem levar para a governação uma vez ganhando as eleições. Plano de governação não é uma coisa que... Porque aquilo são propostas que se apresentam, mas depois que se ganha, elas são ajustadas agora em função dos interesses da nação. Provavelmente uma medida que até então possamos imaginá-la boa, mas a essa altura ou depois de concluído o processo, estar-se na presidência acaba por sofrer uma série de alteração. Mas aqui, o plano de governação é isso que eu já estou a lhe dizer, é o pensamento político. Por exemplo, se nós defendemos, estamos a dizer, queremos empoderar a nossa juventude, não é isso, para torná-las estáveis, econômica e financeiramente, isso traz, de certa forma, a estabilidade social. Isto é uma visão. Mas depois tem a parte técnica. Os técnicos, os estudiosos da economia vão sentar para ver de que forma é que nós vamos aplicar esta visão. Por exemplo, eu vou dizer que quero dos 14% do IVA, nós defendemos 7%, por exemplo. Essa é a visão política, é o que nós queremos. Agora, a responsabilidade de como é que vai ser, essa é dos técnicos. Essa é a outra parte também, não é isso que o Partido Liberal tem. E aqui não é só os técnicos do Partido Liberal, Carlos Jubileu. Estamos a falar dos técnicos, dos especialistas do país. Porque aqui o Partido Liberal não está a olhar para a governação, não é isso, a partir do seu próprio umbigo, mas está a olhar para a governação, não é isso, reconhecendo e agregando todos os valores que o país tem. É quando nós temos dito que os quadros do país são quadros do país, não são quadros dos partidos políticos. Há uma dada altura que eles são emprestados aos partidos políticos em função da visão, mas ainda assim não deixam de ser quadros do país. Bom, MPLA, UNITA, para já, muitas vezes têm estado a realizar várias demonstrações de força, até a sua nomeação apenas é um ato de demonstração de força. Fizeste, tem medo? Não. O que é que se passa? Não, Carlos Jubileu. Então, alguém quando nasce, de repente começa a correr. Já está há 7 meses, o que é que se passa? Não, mas há pouco tempo disse que tem estado a trabalhar muito e que o Partido Liberal, cada dia que passa, cresce. E quando é que queres mostrar? Aguardem. Há uma... Mas é mesmo essa questão que... Nós vamos meter... Há quem diz que às vezes procuram pelo Partido Liberal. Não, eles sabem. O que é que se passa, Carlos Jubileu? Os partidos tradicionais têm uma máxima. Eles trabalham muito com a percepção. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Como nós já somos detentora, não é isso? Detentora da política, é assim que eles se consideram. Como nós já somos dono, dominamos o espaço, então o que é que vamos fazer? Vamos fazendo os improvisos. E esses atos de massas que vão realizando é mesmo improviso. Sabe por quê? Porque aí vai cidadãos de todas as confissões, cidadão de todas as motivações. Até aquele que não vota, que não vai votar, também vai lá. Vai lá. Eu nem percebi se está a te referir a quem. Não, a questão que coloca... Estamos aqui, falas assim em parábola, mas fala para que as pessoas percebam que está a falar da UNITA, está a te referir ao MPLA, o Para Já e as outras forças assim, que existem no país. Nós neste momento estamos preocupados em nos organizarmos bem, estamos preocupados em nos implantarmos, porque nós existimos há tão pouco tempo. Qual é a dificuldade em realizar atos de demonstração de forças? Não, nós recentemente, não é ato de demonstração de forças, não sei se o Carlos Jubileu acompanhou. Aliás, tivemos a vossa estação a acompanhar. Está a falar do ato de Cacoaco? Já faz muito tempo? Não, da Zingombota agora mesmo.
nós pura e simplesmente pedimos às coordenações municipais, não é isso, para se juntar para irmos prestigiar aquele ato de inauguração da sede municipal da Ingumbota. Carlos Jubileu, procura no cenário político quem é que conseguiu se instalar. Está bem, mas para quando é os atos de massa? Aguarde. Não, estamos aqui a perguntar. Diz que estás preparado agora para entrar para a pré-campanha eleitoral e gostávamos de saber como é que o Partido Liberal está exatamente. Aguarde, nós não temos pressa, aguarde mesmo, e tenho certeza que nesse dia, quando acontecer, ficará surpreso. Nós não estamos preocupados em realizar atividades, não é isso de só para aquilo que se diz na gíria, o inglês ver. E para estes partidos é normal, porque é assim que eles sempre se consideraram, é assim que sempre trataram a política. É uma outra lógica, uma outra vertente da política também. Mas nós aqui estamos preocupados em nos implantarmos factualmente nas comunidades. Brevemente vamos sair. Nós queremos meter nosso presidente na linha de frente. Muitas vezes fala-se que as novas forças políticas que estão a surgir e já surgiram estão a servir como exatamente partidos satélite para a distração e dispersão de votos. Como é que olhas exatamente esta alegação, principalmente dos seus colegas na oposição? Caro Jubileu, e isso é mesmo uma questão feia, não é isso? E tem estado a nos deixar muito triste esse comportamento, essa atitude, porque somos todos angolanos e nesse espaço político, da competição política, todos nós cabemos. E ninguém aqui é detentora para determinar quem entra ou quem não entra. Eu que lhe falo, seu Carlos Jubileu está lembrado, eu durante muito tempo fui militante acérrimo de um partido político. Eu como pessoa, eu não sigo aquilo que se diz na gíria, eu não sigo praia. E eu não faço coisas sem uma reflexão profunda. Se fosse o caso, eu lhe garanto que eu não estaria no Partido Liberal. Se fosse o caso, não estaria no Partido Liberal. E a minha vinda para o Partido Liberal é fruto, não é isso, é resposta daquilo que era os anseios de muita gente. Chegou-se a uma altura em que, politicamente falando, já não se via o horizonte. Já não se via o horizonte. Já não se vislumbrava o horizonte. Muita gente, no princípio, parecia estarem a emigrar, a abandonar o país, mas aquilo é fugir mesmo o país, porque a esperança tinha sido embora. E até antes mesmo de tomar essa decisão, não é isso, de entrar no Partido Liberal, eu já não conseguia enxergar Angola, eu já não conseguia ver o futuro. Porque conheço muito bem a forma de ser de Estado dos partidos tradicionais e posso lhe garantir que destes partidos, politicamente falando, já deram o que tinham que dar. Perspectivas novas para o país já não tem, já não há. Os vícios são os mesmos, os comportamentos são os mesmos, não é isso? Então, era importante aparecer novos ares. E o Partido Liberal é esse novos ares, novas visões. Também não é certo que um partido como um partido satélite, como é o caso que tentam pintar do Partido Liberal, estaria, não é isso, a albergar no seu seio quadros jovens para além da capacidade, mas de uma estrutura mental e comportamental de se lhe tirar o chapéu. Nós temos estado a receber no nosso partido, há bem pouco tempo recebemos, não sei se você conhece, acabou de ser nomeado o jovem Emerson Souza, não sei se você conhece muito bem. Aquele é um jovem de cabeça, tronco e membro. São daquelas pessoas que dificilmente andam, ou seja, dificilmente vão com vento. Então, isso é sinal de que o Partido Liberal hoje é mesmo aquela certeza, é aquilo que os angolanos, a juventude angolana esperavam, não é isso, para então fazer renascer a sua esperança. Portanto, são ciúmes também, e é normal, entende-se, porque o Partido Liberal tem estado a receber filhos ou militantes de quase todos os partidos tradicionais. E não estamos a falar aqui de quadros intermédios, estamos a falar aqui de quadros sênior, intermédio e até de base, dos dois principais partidos da oposição. Tem estado a receber. Então, isso é sinal de que há um desgaste
profundo nesses partidos. E os jovens, não é isso, se tratando de um partido jovem, Partido Liberal, veem com os bons olhos, com esperança, o Partido Liberal. Portanto, a retórica de Partideco não colhe, e porque também nós estamos numa altura que não queremos que ninguém defina mais o nosso espaço, o nosso destino. Nós, os jovens, vamos definir o nosso destino. E a retórica de que a luta só é feita entre dois, isso mesmo é para o passado e é para as pessoas que ficaram no passado. Para nós, Angola continuará a ser, e estamos preocupados com a construção da Angola nova, do qual os nossos filhos e netos possam se orgulhar. O resto é mesmo o resto, não nos interessa. Diga-nos só uma coisa, que mensagem é que deixa exatamente para o povo luandense? Estamos a viver momentos muito tensos. Nós temos estado a andar permanentemente nas comunidades e muitas vezes entramos nesses sítios um pouquinho saudáveis e saímos de lá doentes, triste, porque também não temos tido a capacidade de resolver todos os problemas. E dói a alma sair daí, saber que não conseguimos deixar um pão, não conseguimos deixar uma água, não conseguimos deixar alguma coisa, de facto, para o povo. E porque também, por mais que a gente faça, é aquilo que se diz, são coisas que vamos fazer hoje e amanhã. Hoje demos pão e amanhã. Mas é deixar aqui uma mensagem de esperança, é deixar aqui uma mensagem de coragem aos jovens. Podem acreditar que nós estamos aqui para mudar, para fazer mesmo diferente. Se juntem ao Partido Liberal, confiem no Partido Liberal e o seu líder, o presidente Luís de Castro, um jovem de quem dispensa comentários, dispensa abordagens. Aos mais velhos, dizer que nós estamos no nosso tempo, acreditem em nós vamos fazer a outra parte que eles não fizeram. Eles lutaram para a independência de Angola, depois entraram num processo muito difícil, não é isso que é da Guerra Fria, onde irmãos mataram-se vergonhosamente, sem causa aparente, e hoje o que temos é uma Angola dividida, é um povo dividido, é os problemas aí. Dizer que nós, os jovens, filhos, agora estamos preocupados com a Angola do amanhã. Queremos uma Angola onde todos nós possamos primeiro nos aceitar que somos irmãos, onde o jovem, a juventude consiga, não é isso, enxergar o futuro, o além, onde o sentimento de pertença volta a brotar nos corações das pessoas, onde Angola seja de facto a Angola dos angolanos e todos aqueles que cá queiram vir, não é isso, fazer a sua vida, se sintam à vontade. Um país onde a segurança esteja em primeiro lugar, onde o bem-estar esteja à disposição das populações. E nós, Partido Liberal, este é o nosso foco, esta é a nossa luta. E queremos fazê-lo, não é isso, a partir mesmo de 2027. Por isso é que quando nós olhamos para esses discursos, esses ataques, não nos preocupamos porque nós temos um caminho longo por fazer. E ficar atento a esses ataques, a isso que o presidente tem estado a chamar, não é isso, discurso de infantários, e isso só nos atrasa, só nos reduz. Portanto, o povo luandense acredita no Partido Liberal, acredita na força dessa juventude imparável, essa juventude que se congrega todos os dias para fazer uma análise profunda da política, para estudar os melhores caminhos possíveis que nos vão levar à prosperidade. E nós não vamos, em momento algum sequer, não é isso, desistir do povo. Nós não vamos mesmo. E também não vamos nos curvar à chantagem, não vamos nos curvar a ameaças, até porque nós somos jovens, somos força e estamos aqui para dar o peito à bala, em detrimento deste povo sofredor, não é isso que há 50 anos até hoje procura sequer uma luz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a nós.